Olá, estamos iniciando mais um programa da série especial Eleições no Mundo. Eu vou entrevistar o adido de Imprensa e Cultura da Embaixada da Alemanha no Brasil, o senhor Holger Klitzing. Vamos conversar sobre o sistema eleitoral alemão. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Nada, é um grande prazer estar com você aqui hoje. Eu gostaria que o senhor descrevesse como é o sistema político eleitoral da Alemanha. A Alemanha é uma democracia parlamentar com algumas características específicas. Por exemplo, somos Estado social, Estado federativo. Na Alemanha, todos estes princípios são fechados na Constituição, a chamada Lei Constitucional. E o sistema parlamentar significa que o parlamento que desempenha o papel mais importante no sistema político alemão, por exemplo, o parlamento elege o chefe do governo, o chanceler, ou atualmente a chanceler, Angela Merkel, e o presidente, que existe também na Alemanha, tem um papel muito diferente, por exemplo, do sistema presidencial como existe aqui no Brasil. E o voto é direto, quer dizer, o cidadão vota diretamente e elege diretamente o seu representante? Sim, o cidadão elege diretamente o seu representante no parlamento, mas o cidadão não elege diretamente, por exemplo, o presidente ou a chanceler. Mas há dois tipos de voto, quer dizer, cada cidadão tem direito a 2 votos. Um voto é dado no distrito, o outro é dado numa lista partidária. É o chamado sistema distrital misto. O senhor poderia explicar como se dá essa especificidade do sistema alemão? É exatamente assim. Todos estes votos podem ser usados em uma eleição só. Cada 4 anos, normalmente, temos eleições gerais e o cidadão pode eleger representante de partido no seu distrito eleitoral, por exemplo, como primeiro voto, entre aspas, e como o chamado segundo voto, ele pode eleger ou escolher uma lista partidária estadual. E essa lista é importante para definir o tamanho da bancada desse partido no parlamento, por exemplo. Ou seja, partido vai obter 40% dos votos dos segundos votos, então ele vai ter 40% dos assentos no Parlamento Federal, o Bundestag. Ou seja, metade dos membros do parlamento é eleito pelo voto direto dos distritos. Exatamente. E a outra metade pelo voto proporcional dado em cada legenda. Exatamente assim. E quem organiza essas listas são os partidos. São os partidos. Ou seja, e são eleitos aqueles candidatos que estão assim em cima da lista, nos lugares Sim. superiores da lista. Sim, e você pode ler já os nomes na lista, no papel do voto, por exemplo. Então você sabe quem vai entrar ao parlamento no seu estado também. E o título de chanceler equivale ao título de primeiro-ministro em outros regimes parlamentaristas? É assim, é semelhante ao primeiro-ministro britânico, por exemplo, que é eleito pela maioria no parlamento. No caso alemão, normalmente não há partido só que ganha uma maioria absoluta no parlamento. É necessário formar coalizões. Durante toda a história da República Federal da Alemanha, eu acho só uma vez partido conseguiu obter uma maioria absoluta. Atualmente temos uma coalizão entre o Partido Cristão-Democrata e o Partido Liberal. E o chanceler, então, sempre integra o parlamento? Normalmente, o chanceler faz parte do parlamento também, ou seja, em distrito ele se candidata na lista do primeiro voto.
Não tem que ser assim, mas na maioria das vezes é. Quais as funções do presidente e quais as funções do chanceler? O chanceler é o chefe do governo, então ele vai distribuir as pastas dos ministros, por exemplo. Também ele é responsável para dirigir o governo, ele vai dar as diretrizes do governo e dentro dessas diretrizes todos os ministros podem dirigir as suas próprias pastas. O presidente, no outro lado, primeiramente tem funções simbólicas, funções, por exemplo, como representar a Alemanha fora ou representar o Estado alemão dentro da Alemanha. Então, ele sanciona as leis pela assinatura dele, ele chama os novos juízes, funcionários públicos, ministros, até o chanceler, por exemplo. E o presidente pode propor a dissolução do parlamento? Não diretamente. Caso não haja uma maioria dentro do parlamento para eleger um novo chanceler, o presidente pode decidir dissolver o parlamento e chamar para novas eleições. E o chanceler também pode pedir ao presidente a dissolução do parlamento? Não pode. Caso o chanceler perda a maioria dentro do parlamento, ele pode sugerir ao presidente dissolver o parlamento, fazer novas eleições, mas no final das contas o presidente decide. Você poderia explicar o que significa moção construtiva de desconfiança? O que vem a ser esse mecanismo? Isso significa o seguinte: caso a chanceler ou o chanceler encontra problemas com a sua política e a maioria dos deputados no parlamento não quer mais trabalhar junto com ele, o novo chanceler imediatamente tem que obter uma maioria. Isso é uma regra para evitar um período sem chanceler. Então, se não houver mais uma maioria para o chanceler atual, sempre, imediatamente, tem que ter alguém que tem a maioria. Senão, o presidente pode dissolver o parlamento. O parlamento alemão é formado pelo Bundestag, que é composto metade pelos deputados eleitos diretamente nos distritos e metade dos deputados eleitos pelo voto proporcional. Mas há também o Bundesrat, uma outra casa que integra o parlamento alemão. O senhor poderia explicar qual é o papel do Bundesrat, o Conselho Federal? O Bundesrat representa os interesses dos estados no nível federal. Na Alemanha temos 16 estados e o Bundesrat é composto pelos representantes dos governos estaduais. E o Bundesrat, o Conselho Federal, tem um papel importante também para criar novas leis. Por exemplo, ele pode apoiar todas as propostas para novas leis que são propostas que atingem os interesses dos estados. E ele não é eleito pelo povo? Não é eleito pelo povo. Ele é constituído pelos integrantes dos governos estaduais. É exatamente assim. É importante aumentar que os grandes estados têm mais assentos nesse Conselho Federal que os estados menores. Não é uma distribuição exatamente representativa. Os maiores têm maior representação, os menores menor representação. Exatamente. Então, não é como o Senado Federal aqui no Brasil, onde cada estado tem 3 senadores. O tamanho da população do estado
faz a diferença lá na Alemanha. E como é eleito o presidente alemão? O presidente alemão é eleito pela chamada Assembleia Nacional. Acabamos de eleger novo presidente há algumas semanas, o presidente Wolf. Lá na Alemanha, a Assembleia Nacional é uma reunião só para a tarefa de eleger novo presidente. É composto por todos os deputados do Parlamento Federal e número igual dos deputados dos parlamentos estaduais. E como é eleito o presidente da República Alemã? Cada cidadão alemão de mais de 18 anos tem o direito de votar ou se apresentar como candidato nas eleições. Não existem restrições, por exemplo, os analfabetos não têm direito de voto, não existe restrição nenhuma. Só as pessoas designadas por um tribunal comunal capaz de pensar propriamente, mesmo sendo mais de 18 anos, não podem se apresentar ou votar. Só então, aqueles que os tribunais consideram incapazes. Incapazes. Então, analfabetismo não faz uma diferença nesse sentido. E lá na Alemanha, existe, como aqui no Brasil, campanha gratuita pelo rádio, pela televisão? Existem, exatamente. Esse tempo na televisão ou rádio é reservado pelos partidos e depende do número dos votos obtidos nas últimas eleições, por exemplo, quanto tempo é alocado aos partidos. E o voto é obrigatório ou é facultativo? O voto na Alemanha é facultativo, no nível federal, nível estadual, municipal, mesma coisa. Então, na última eleição, por exemplo, eleição federal, tivemos uma participação de 72% dos eleitores possíveis que participaram na eleição. E nesse processo de reunificação das duas Alemanhas, que já leva 20 anos, houve alguma dificuldade da população da antiga República Democrática Alemã se incorporar ao sistema eleitoral hoje praticado por todos os alemães? Eu acho a integração da população de toda a Alemanha e dos novos cidadãos é um processo e já conseguimos obter muitos resultados positivos, mas, claro, por causa do fato que teve uma divisão de mais de 40 anos, ainda não conseguimos fazer tudo igual. Então, no contexto da reunificação e o sistema eleitoral, é importante salientar que, na época, a Alemanha Oriental aderiu à Alemanha Ocidental. Então, o sistema eleitoral que temos hoje é a mesma coisa que a antiga República Federal, ou seja, a Alemanha Ocidental, teve desde 49 ou desde o fim da guerra. E quais são as principais forças políticas que atuam no quadro partidário da Alemanha? Hoje em dia temos 5 partidos principais. O Partido Cristão Democrata da chanceler Merkel, e o Partido Social Democrata do antigo chanceler Schröder, por exemplo. Partidos menores que já atuam no Parlamento Federal são os partidos verdes, a esquerda e o Partido Liberal, que faz parte do governo atual também. Na Alemanha prevalece um mecanismo que nós aqui no Brasil chamamos de cláusula de barreira, e nós nos inspiramos no modelo alemão, que é exigir um mínimo percentual de votos para que o partido tenha representação na Alemanha, no parlamento. No caso, são 5% dos votos. É exatamente assim. São 5% dos chamados segundos votos. Então, os votos para as listas, sobre que falamos um pouco mais cedo, você tem que ganhar 3 distritos eleitorais como o primeiro voto. Já aconteceram
ambas esses caminhos no passado. Por exemplo, o partido à esquerda entrou no parlamento por causa de 3 assentos diretos. Você deve estar acompanhando que aqui no Brasil uma discussão muito quente é a respeito da exigência de ficha limpa para os candidatos poderem se colocar em campo, né? Para serem candidatos, o cidadão tem que ter ficha limpa. Existe essa preocupação na Alemanha? Geralmente, certamente, tem grande interesse pelos cidadãos que todos os candidatos deles têm uma ficha limpa. Então, independente da situação legal, eu acho que seria muito difícil para candidato ligado a escândalo apresentar-se de novo nas próximas eleições. Normalmente, os cidadãos não vão curtir disso. Eu posso dar exemplo. Alguns anos atrás, deputado usou as milhas ganhadas pelos voos oficiais para uso privativo. Ele tem que renunciar ao cargo na época. Então, a pressão pela população sobre essas coisas nesse contexto é grande. Há um nível de consciência forte na opinião pública que não permite que um candidato ficha suja prossiga adiante no seu intento de se candidatar. Assim. Muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora. Um programa da série especial Eleições no Mundo, focando o caso alemão. Até um próximo programa.